Beleza, meu camarada? Tudo certo? Tudo jóia? Tamo junto em mais um pronunciamento contábil. Agora chegou a hora dele ser destruído. CPC 31, ativo não circulante mantido para venda. Pronunciamento bem bacana, bem tranquilo. Exigências teóricas, sem maiores problemas. É só nós se ligar aí, nós nos ligarmos, né, em alguns detalhes bem tranquilos aqui que nós vamos abordar e você será feliz aí para resolver as questões, tá bom? Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo aí, mais um pronunciamento. É isso, né? Cada aulinha a mais aqui, nós vamos fortalecendo a nossa base de conhecimento, tá bom? Então vamos embora. CPC 31, ativo não circulante, mantido para venda. Aspectos introdutórios. Então, gostaria de destacar aqui, pessoal, uma contextualização, né, uma breve contextualização. Então, qual era o cenário antes do CPC 31? Especialmente aqui em termos, né, de impacto em empresas com várias linhas de produção. Tá bom? O que acontecia, pessoal? Antes do advento do CPC 31, essas grandes empresas aí que eu coloquei no impacto em empresas com várias linhas de operação acabavam muitas vezes. Então vamos imaginar aí o exemplo que eu coloco de uma indústria de vinhos, né, vinícola. Então é muito forte no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. E ela, por força aí, inclusive isso está ocorrendo, né? Por força aí de mudanças climáticas, novas áreas de produção. Então, algumas vinícolas grandes elas estão indo para a campanha gaúcha, adquirindo terras ali, fazendo alguns outros testes, né, em termos de vinhos na campanha gaúcha. Parte de sucos, é uma uva muito doce. Caraca, o cara sabe uma uva muito doce lá no Vale do São Francisco, no Nordeste. Então, eles abriram uma operação lá, algumas, né, vinícolas. A Miolo, acho que é um exemplo, né, uma das maiores aqui do Rio Grande do Sul, e abriu lá a parte de sucos, né? Por quê? Porque dá um sabor mais doce, assim, então, e também ótimos vinhos têm surgido lá. Por quê? Porque é outro clima, mais sol, enfim, e é isso aí. Então vamos imaginar essa empresa, uma vinícola tem várias operações, várias linhas de operações, né? Suco, vinagre, por que não também, né? Vem do vinagre, vem da uva, suco, vamos imaginar aí várias linhas de operação, tá bom? Sucos, aí vem sucos mais tranquilos ali, sucos finos, vinhos, né, de mais alto padrão, e ela mantém numa determinada região, os vinhos mais populares em outra região, e aí vai. Então imagina uma empresa aí, uma vinícola com todos esses ramos aí de produção. Suco, vinho, vinagre, vinho fino, vinho popular, enfim, todas as diversas perspectivas nesse sentido. Muito bem. Então, vamos imaginar agora que, tendo visto a economia, mudança, né? Na economia, ela decide descontinuar uma dessas operações. Então, vamos imaginar que ela vai descontinuar essa operação lá no Vale do São Francisco, né, na região lá para sucos. Então, ela vai descontinuar essa parte de sucos e vai manter só aqui no Rio Grande do Sul. Eu falo aqui porque eu estou, né, neste momento no Rio Grande do Sul. Tá bom? Beleza. Então, é isso aí. Fechou lá. Antes do CPC 31, essas distorções a empresa vendia lá e isso aí não ficava, né, destacado, tá bom? Não ficava destacado. A empresa ela queria vender essa produção lá, essa linha de produção, essa operação lá no Nordeste, nesse exemplo, e isso ficava ali no ativo imobilizado, toda aquela fábrica, todos os equipamentos para extração do suco, enfim, todo esse contexto ficavam lá no ativo não circulante. Só que na essência, aquilo é para prontamente, né, disponível para venda. Então, na essência, a operação não retratava o que estava ocorrendo, tá bom?
manter aquela linha ali, aquela operação no ativo não circulante. Então, fruto disso, surge a necessidade desse tratamento contábil, dessas questões envolvendo ativos que são não circulantes, mas que estão disponíveis para venda e operações descontinuadas, né? Nesse contexto aí que surge, então, o CPC 31, tá bom? Então, antes do CPC 31, nós tínhamos essas distorções, né? Várias linhas de operação, e aí, quando ela encerra alguma operação, acaba não gerava nenhum reflexo contábil. Tranquilo? Beleza! E é justamente nesse sentido aí que surge, então, o CPC 31. Ok? Beleza, então contextualização feita, vamos para o objetivo. Qual o objetivo do CPC 31? Estabelecer a contabilização de ativos não circulantes mantidos para venda, colocados à venda, e a apresentação e divulgação de operações descontinuadas. Perfeito? Em particular, o pronunciamento exige que os ativos que satisfazem os critérios de classificação como mantidos para venda. Pessoal, só esse slide aí, se você souber, já sai destruindo questões aí. Porque aqui já tem várias dicas, é como se fosse um resumo de tudo que o pronunciamento trata, tá? Então ele fala o seguinte: o pronunciamento exige que os ativos que satisfazem os critérios de classificação como mantidos para venda sejam mensurados pelo menor entre o valor contábil até então registrado e o valor justo. Então aqui ele já te deu o critério de mensuração. Tem a sua depreciação cessada, várias questões, né? Te cobro esse conhecimento. Quando o ativo não circulante está mantido para venda, cessa a depreciação, cessa a amortização, tá? Então já te deu aqui outro tópico muito cobrado em prova. Sejam apresentados separadamente no balanço patrimonial, isso aqui também é cobrado em prova. Que os resultados das operações continuadas sejam apresentados separadamente na demonstração do resultado. Ok? Então os ativos não circulantes eles devem ser apresentados separadamente no balanço patrimonial, e aí nós vamos estudar onde vai ocorrer, e os resultados das operações continuadas são apresentados separadamente na demonstração do resultado. Isso até a gente estuda lá no CPC 26, né, que tem lá operações continuadas e descontinuadas, não é mesmo? Então, até tratado isso aqui lá no CPC 26, na estrutura da demonstração do resultado. Então, esse slide aí já é importante, você já destrói várias questões somente sabendo o que está nesses slides aí, tá bom? Bem legal. Vamos lá, definições. De todas as definições, a que eu julgo ser mais importante, ele tem lá a definição de ativo circulante, ativo não circulante, mas a definição mais bacana aqui, mais importante, é justamente essa. O que é uma operação descontinuada? É o componente da entidade que tenha sido alienado ou esteja classificado como mantido para venda e representa uma importante linha separada de negócios ou área geográfica de operações. Então, nesse exemplo que eu dei, além de ser uma linha separada de negócios, poderia ser aqui. Eu dei o exemplo que é o suco lá no Vale do São Francisco, na região do Vale do São Chico, e uma linha de negócios, e a outra linha de negócios é os vinhos, tá bom? E aí esses vinhos separados em duas áreas geográficas, Serra Gaúcha e Campanha Gaúcha, região da Campanha, tá bom? Principalmente aqui, ó, em Bento Gonçalves, para quem não conhece, um excelente passeio aí. E aqui na região ali da Campanha, Santana do Livramento, Dom Pedrito, né? Tem uma vinícola forte ali em Dom Pedrito, enfim, tá bom? Então, duas áreas geográficas de operação, duas linhas, tá bom? Então, me ilustrou bem aqui esse exemplo, tá bom? É parte integrante de um único plano coordenado para vender uma importante linha separada de negócio, área geográfica de operações, e é uma controlada adquirida, ou é uma controlada adquirida exclusivamente com o objetivo de revenda. Então, oportunidade de negócio, uma controlada, o cara vai lá e compra, mas já com o objetivo de revender, tá? Então, é também uma operação descontinuada. Isso aí já pode ser explorado de maneira literal na sua prova,
Tá? Então, o que é uma operação descontinuada? Componente de entidade tenha sido alienado ou esteja classificado como mantido para venda e representa importante linha separada de negócio, área geográfica, é parte integrante de um único plano coordenado para vender uma importante linha separada de negócio, área geográfica de operações, ou é uma controlada adquirida exclusivamente com o objetivo de revenda. Alcance do CPC 31. Então, segundo o CPC 31, os requisitos de classificação e de apresentação aplicam-se a todos os ativos não circulantes reconhecidos e a todos os grupos de ativos mantidos para venda da entidade. Tá? De mensuração. Então, classificação e apresentação, tudão. De mensuração aplicam-se a todos os ativos, exceto. Então, mensuração tem exceções. Por quê? Porque nós temos pronunciamentos específicos que tratam de ativos não circulantes. Então, imposto de renda diferido, ativo, é classificado no ativo não circulante, mas tem um tratamento lá no 32. Benefícios a empregados tem um tratamento no 33. Ativos financeiros, né, são não circulantes e tem um tratamento lá no 48. As propriedades para investimentos, né, contabilizados aí pelo valor justo, ele segue lá um tratamento no CPC 28. Ativos não circulantes. É engraçado que o CPC 28 fala que ele não trata dos ativos não circulantes mantidos para venda. Né? E o 31 fala, e se você for nesses aqui, também vão falar a mesma questão nesse alcance aqui. Né? Então tem uma referência cruzada. O 29, por exemplo, ele vai falar também que não se aplica ao 31, e o 31 fala que não se aplica ao 29. Né? Os ativos biológicos que sejam mensurados pelo valor justo menos despesas estimadas no ponto da venda. Os ativos biológicos aqui. O 11, contratos de seguros, direitos contratuais de acordo com os contratos de seguros aí. Também são não circulantes, mas nós temos aspectos de mensuração tratados lá. Agora, classificação e apresentação é todos, sem exceções. Beleza? Essas exceções são para aspectos de mensuração nos termos do CPC 31. A classificação, apresentação e mensuração requeridas no pronunciamento aplicáveis a ativo não circulante ou grupo de ativos, classificado como mantido para venda, também se aplicam a ativo não circulante, que seja classificado como destinado a ser distribuído aos sócios, na sua condição de proprietários. Então, é o que eles chamam lá de mantido para distribuição aos proprietários. Não é muito comum ser explorado em prova, mas se aparecer alguma exigência lá, dizendo, né, que as disposições do CPC 31, que é ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada, também se aplica para ativos mantidos para distribuição aos proprietários, não, né, imagine isso aí como uma novidade, não é novidade nenhuma. Está sim previsto aí no CPC 31. E nós vamos tratar lá nos critérios de classificação. Basicamente segue a mesma linha. O pronunciamento fala, tudo que eu falei aqui para o ativo não circulante mantido para venda se aplica para ativos mantidos para distribuição aos proprietários. Basicamente é isso que ele fala. Claro que não é tão comum essa situação de mantido para distribuição aos proprietários, mais comum é mantido para venda mesmo, tá? Vamos embora. O que mais nós temos aqui? Aí a gente entra em critérios de classificação. Então a entidade deve classificar um ativo não circulante como mantido para venda se o seu valor contábil vai ser recuperado principalmente por meio de transação de venda em vez de uso contínuo. Essa parte de classificação cai muito em prova, pessoal. Tá? Então a entidade deve classificar um ativo não circulante como mantido para venda se o seu valor contábil vai ser recuperado principalmente por meio de transação de venda em vez de uso. Nós estudamos aí que o ativo é um recurso controlado no presente, derivado do evento passado, né, e espera-se a geração de futuros benefícios econômicos. Né? E esses futuros benefícios econômicos eles surgem basicamente da venda ou do uso, não é mesmo? Da venda ou do uso. Show! Então, a entidade deve classificar um ativo não circulante como mantido para venda se o seu valor contábil vai ser recuperado principalmente por meio da venda e não em vez de uso contínuo, porque daí não faria sentido, né? Ele simplesmente falou uma parada muito lógica aqui, mas enfim. Essa parte aqui é importantíssima. Os ativos não circulantes mantidos para venda são classificados no ativo circulante, de forma separada no balanço patrimonial. Beleza? Então, apesar de constar no nome aí, ativo não circulante,
mantido para venda, ele vai ser classificado no ativo circulante. E aí a questão de prova vai falar o seguinte: existem determinados ativos não circulantes que podem ser classificados como circulantes. Aí o cara que é muito leigo e só estudou o basicão, ele vai falar, pô, o cara tá de sacanagem aqui, né? Se é ativo não circulante, óbvio que não pode ser classificado em ativo circulante. Esquece que existe essa perspectiva aqui de CPC 31. Então, ativo não circulante mantido para venda, em que pese ser não circulante, ele é classificado como ativo circulante. Essência sobre a forma, aplicação direta aqui. Mais um exemplo, né, de aplicação da essência sobre a forma. Na essência, aquilo ali pode ser vendido a qualquer momento. E aí, por isso que surge esse requisito aí, ó. Deixa eu colocar na tela para você. Para tanto, para que eu possa considerar como ativo não circulante mantido para venda, deve estar disponível para venda imediata. Grava essa parada aí. Não é simplesmente, vou colocar para venda. É venda imediata. Em suas condições atuais, sujeito apenas aos termos que sejam habituais e costumeiros para a venda de tais ativos mantidos para venda. Ou seja, meu camarada, a venda deve ser altamente provável. Venda deve ser altamente provável. Eu não posso querer vender aquela linha de operação, aquele ativo não circulante, por um valor fora do mercado, por exemplo. E aí, nós temos requisitos rígidos, estupidamente rígidos, para que eu possa considerar uma venda como altamente provável. Que requisitos são esses importantes para a prova? Dá um tapa na cara, isso aqui é importante. Requisitos. O nível hierárquico de gestão apropriado deve estar comprometido com o plano de venda do ativo. Então, a galera que gere a parada, a empresa, ela deve estar comprometida com essa venda. É o que diz o CPC 31. Além disso, ele fala o seguinte, deve ter iniciado um programa firme para localizar um comprador e concluir esse plano. Além disso, o ativo mantido para venda deve ser efetivamente colocado à venda pelo um preço que seja razoável em relação ao seu valor justo. Beleza, pessoal? Então, esses requisitos são importantes. O nível hierárquico deve estar comprometido. E aqui a gente não está falando da venda de um veículo. Nós estamos falando de operações complexas. Imagina só, né? É uma Petrobras da vida querendo vender lá uma refinaria. É uma grande vinícola querendo vender uma caralhada de coisas lá na região do Nordeste, por exemplo, ou pode ser aqui na região do Sul também, independente, né? Então, pessoal, são ativos não circulantes altamente complexas, não são vendas, vou vender um veículo ali, tá bom? Imaginem grandes vendas, milionárias, isso aqui envolve milhões. Então, o nível hierárquico, eles têm que estar comprometidos com esse plano de venda. Não basta simplesmente, cara, vamos vender aquela operaçãozinha lá no Vale de São Francisco. Não é assim que funciona. Então, tem que ter comprometimento nesse contexto aí. Deve ter sido iniciado um programa firme para localizar um comprador. Geralmente são contratadas grandes consultorias para verificar justamente esse terceiro requisito, que é um valor justo. Qual o valor justo? Qual é o preço desse negócio? Então, assim, é uma complexidade absurda uma venda de uma linha separada, né? Beleza? Que mais, meus queridos? Deve-se esperar que a venda se qualifique como concluída em até 1 ano a partir da data da classificação. Então, deve-se esperar que a venda se qualifique como concluída até 1 ano, até para seguir aquele requisito, né, de circulante. Não é mesmo? A partir da data de classificação. Essa é a regra. Tem uma exceçãozinha? Sempre tem uma exceçãozinha, né? Tá bom? Essa exceção é se o atraso for causado por acontecimentos ou circunstâncias fora do controle. Circunstâncias
fora do controle da entidade. Tá bom? Essa é a exceçãozinha. Então, a regra, até 1 ano, admite-se exceções? Sim. Circunstâncias aí, acontecimentos fora do controle da entidade, evidência suficiente, obviamente, de que a entidade continua comprometida com aquele plano de venda. Tá? Beleza? Então, esses acontecimentos podem estender o período de conclusão de venda para além de 1 ano. Tá bom? Beleza. Grande presença. Tranquilo? Beleza. O que mais? As ações necessárias para concluir o plano devem indicar que é improvável que possa haver alterações significativas no plano ou que o plano possa ser abandonado. Tá bom? Beleza. Então, esses requisitos são importantíssimos aí. Nós vamos ver já na sequência. Tá aí até a questãozinha, para a gente ilustrar essa parada aí. Então, exemplo real, né? Uma situação real de combate aí. Vamos embora. Uma sociedade empresária possuía um carro que era utilizado por seu presidente. O valor contábil do carro em 31/12/2014 era de 80 mil. Em 2015, a empresa precisou cortar custos e os administradores decidiram colocar o carro à venda por 90 mil. Beleza. Pô, eu falei, né? Eu falei, não vai ser um veículo, não imaginem um veículo. Aí eu venho, não, agora vamos para uma situação real de combate. Aí vem o quê? A venda de um veículo. Mas o examinador quis facilitar a vida, né? Botou ali um carro. Mas na prática, cara, para aplicar esse negócio aqui, são ativos não circulantes mais complexos. Confia na técnica. Aqui o cara foi, para facilitar a elaboração da questão, tá bom? Não foi feliz no exemplo. Tá bom? Então não fui eu que não fui feliz, foi o examinador aqui. Deixa eu jogar a culpa no examinador, tá bom? A sociedade empresária possuía um carro, mas independente, né? Imagina um ativo não circulante aí, que era utilizado pelo seu presidente. O valor contábil do carro em 31/12/2014 era de 80 mil reais. Em 2015, a empresa precisou cortar custos e os administradores decidiram colocar o carro à venda por 90 mil. Muito bem. Em 2016, os preços dos carros diminuíram frente à diminuição do poder aquisitivo da população, mas os administradores da sociedade empresária optaram por não reduzir o valor de venda proposto inicialmente. Muito bem. Olha que legal. Os preços diminuíram, mas os administradores optaram por não reduzir o valor de venda. Você já está vendo aí que tem encrenca na jogada, né? Olha que legal. Assinale a opção que indica a correta classificação do carro no balanço patrimonial da empresa. Ativo circulante, ativo realizável a longo prazo, propriedade para investimento, ativo imobilizado, ativo intangível. E aí? Vamos embora. Então lá, 2014, beleza, o carro estava lá no imobilizado, né, 80 mil. 2015 foi colocado à venda por 90 mil, show. E aí, o que eu te pergunto é o seguinte, em 2015, esse ativo poderia ser classificado como ativo não circulante mantido para venda? Somente com essa informação aí, até 2015, a empresa precisou cortar custos e colocar o carro à venda. Nesse momento aqui, posso classificar como ativo não circulante mantido para venda? O que você acha? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Já era. Perdeu. Não, né, pessoal? Por quê? Porque não estão lá... não estão os requisitos, né? Um dos requisitos é a questão do preço. Olha ali, o valor contábil era 80 mil. E aí o cara já põe para vender 90 mil, então assim, implicitamente o preço não está razoável, né? E aí piora a situação, vamos embora? Então esse preço aqui não é razoável, já não é razoável. Sem isso entrar nos outros requisitos, mas tudo bem. Em 2016 os preços do carro diminuíram frente à diminuição do poder aquisitivo. E os administradores, né, simplesmente ligaram a tecla F aí, né? Foda-se, não vou reduzir o valor de venda. Os caras simplesmente não estão comprometidos com a venda.
Beleza? Então, não há que se falar aí essa parada aí. Logo, nesse caso, eu vou manter lá como ativo imobilizado. Por quê? Porque não atendeu os critérios de reconhecimento. Os administradores ali, simplesmente, eles não estão comprometidos. Então, 2 requisitos ali não foram aceitos, não foram atingidos. A questão do preço, razoável, porque já era 80 mil, o cara põe para 90, os preços baixos e os caras ainda não reduzem o valor, ou seja, não há um comprometimento, né? Isso sem entrar nos demais requisitos. Então não há que se falar aqui em outra classificação, permanece no ativo imobilizado essa parada aí, tá bom? Beleza? Olha lá. Segunda questãozinha. Em 28 de julho de X1, a companhia NI adquiriu o controle da KSI SA. O intuito da companhia NI é revender sua participação na KSI SA. Para que o investimento na KSI SA possa ser classificado pela companhia NI como uma operação descontinuada, é necessário que em curto prazo após a aquisição, normalmente no prazo de 3 meses. Olha aqui, galera, aquela questão, né, o que é uma operação descontinuada? Lembra lá que é uma aquisição de uma controlada para revenda? Essa situação aqui, ó, a companhia adquiriu o controle e o intuito é revender. Então, isso aí está dentro da definição de operação descontinuada. Agora, para que possa ser classificada, ele tem que atender aqueles requisitos, tá bom? E aí a questãozinha solicitou justamente o requisito de a venda da QSI seja certa? Não, né? É praticamente certa, né? O nível hierárquico de gestão apropriado esteja comprometido com o plano de venda? Sim, o nível hierárquico de gestão. Sim, é necessário que após a aquisição, o nível hierárquico, entre outras, né? O nível hierárquico de gestão apropriado esteja comprometido com o plano de venda. Então, o gabarito já está aqui. Tenha sido localizado um comprador, não necessita ser localizado. Vamos voltar lá? O que precisa? Iniciado um programa para localizar, não é localizado, tá? Iniciado um programa. Então, não é tenha sido já localizado. Há de expectativa de concluir a venda até o final do exercício corrente, em 31/12 de X1. Não, né? É até 12 meses. Aqui é 28 de julho, ele está falando que essa parada tem que ser agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em 5 meses tem que ser vendida? Não. É até 12 meses. A venda que assim não esteja sujeita a quaisquer termos de venda. Isso aqui viajou legal, né? Não fala nada lá na nota. Então, gabarito é a opção B. Tá bom? Beleza. Então, pessoal, para a gente fechar essa parte de classificação e encerrar esse vídeo, é o seguinte. É aquilo que eu falei. Esses requisitos de classificação também se aplicam para ativo não circulante mantido para distribuição aos sócios. Tá bom? E aí eu trouxe 3 pontos da norma aí. O ativo não circulante é classificado como mantido para distribuição aos sócios quando a entidade está comprometida para distribuir esse ativo aos proprietários. Veja que é a mesma ideia. Para isso é necessário que os ativos estejam disponíveis para imediata distribuição. Lá era imediata venda, aqui é imediata distribuição. Ó, mantido para, onde era a venda lá, agora vai aparecer o quê? Distribuição, tá bom? Imediata venda lá, imediata distribuição aqui. Né? Ou seja, a venda lá precisa ser altamente provável? Não tem problema, a distribuição seja altamente provável. Para essa distribuição ser altamente provável, ações para completar a distribuição devem já ter sido iniciadas. Ou seja, aquele negócio do plano lá, né? E deve estar presente a expectativa de serem completados dentro de 1 ano a partir da classificação. Cara, não tem diferença nenhuma essa parada aqui, não é mesmo? Além disso, ações requeridas para completar a distribuição devem indicar não ser provável que mudança significativa de distribuição seja feita ou que a distribuição virá a não ser feita. Mesma ideia, pessoal. Só que lá era a venda, né? Não seja feita. A probabilidade da aprovação do sócio aqui já é um detalhe, né? Que não constava lá. A probabilidade da aprovação do sócio requerida legal e estatutorialmente deve ser considerada como fator na verificação de ser a distribuição classificável como altamente provável. Beleza? Show? Só ver esse slidezinho, daí a gente
inicia aqui, né, um novo grande ponto aí que eu coloquei de mensuração. Ativo não circulante a ser baixado. Então a entidade não deve classificar como mantido para venda o ativo não circulante ou grupo de ativos destinados a ser baixado. Isso se deve ao fato de seu valor contábil ser recuperado principalmente por meio do uso contínuo. Tá? A entidade não deve contabilizar o ativo não circulante que tenha sido temporariamente retirado de serviço, como se tivesse sido baixado. Tá? Então esses dois não aqui me chamou a atenção e talvez seja bacana aí, né? Talvez não, né? Já coloquei, então você já leu aqui, depois fica aí, né, no seu processo de revisão se algo for cobrado nesse sentido, esses dois pontos aí que serão cobrados lá, tá? Da norma. Beleza? E aqui a gente chega em aspectos de mensuração, mas isso é papo para outra parada aí. Lembrando essa questão, ó, ativo não circulante mantido para distribuição só segue a mesma linha lá, né, dos requisitos de classificação, tá bom? Beleza? Então é isso aí, fechamos aqui o nosso primeiro ponto teórico, na sequência nós vamos finalizar o estudo do CPC 31, ativo não circulante mantido para venda. Agora a gente vai entrar em requisitos, né, de mensuração, uns tópicos bem tranquilos sobre aspectos aí de mensuração previstos pelo CPC 31, NBCTG 31. Forte abraço, bons estudos e já já nós retornamos. Beleza?